Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso convidado hoje no Café com Política é o Coronel Marco Antônio Bianchini, mais conhecido como Coronel Bianchini. Ele que foi comandante da Polícia Militar de Minas Gerais e agora se apresenta como pré-candidato a deputado federal pelo PRB. Bom dia, seja bem-vindo, Coronel. Bom dia, Delma. Bom dia, Sapia. É um Bom dia. prazer enorme estar aqui na Rádio Super, podendo falar aqui a esse povo das Minas Gerais. Obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece. Coronel, eu vou começar falando pelo assunto mais recente que envolve o grupo que o senhor faz parte. O senhor é do PRB, como eu disse anteriormente, mas o senhor representa um movimento novo, que é o Renova BR, que foi lançado aqui em Minas Gerais na semana passada. E eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre o que é esse movimento, o que é que ele pretende apresentar para o eleitorado nesse pleito. Olha, inclusive o Renova BR, nós fizemos ontem, né, a campanha de apresentação dos candidatos do Renova BR. E é uma coisa muito importante porque ele significa a renovação na política brasileira e uma nova maneira de se fazer política. E esse movimento que foi criado em outubro pelo Eduardo Mufarrege, ele representa uma inovação. Por quê? Porque primeiro ele foi buscar na sociedade pessoas com conhecimento, pessoas com integridade, pessoas com vontade de servir ao Brasil e não ser servido por ele. Isso já é algo novo. E foi um processo seletivo intenso, foram mais de 4.200 candidatos inscritos, com um processo de seleção que envolveu análise de currículo, teste de integridade e resiliência, videoconferência, uma banca de examinadores composta por cientistas políticos, sociólogos, psicólogos, empresários no Rio de Janeiro, e ao final escolheram 100 pessoas no Brasil, e eu sou uma delas. E agora, além de ter todo esse processo seletivo, nós estamos fazendo um processo de formação de novos líderes para que a gente possa ter um conhecimento do que é a atividade parlamentar. Para você ter uma ideia, a gente está tendo aulas lá em São Paulo com os mais expoentes teóricos e práticos, né, da economia, da educação, da saúde, no naipe, por exemplo, de Armindo Fraga, que de vez em quando vai lá dar uma aula para a gente. Então é um movimento que, além de escolher as pessoas, ainda está preparando essas pessoas para que elas possam exercer a atividade parlamentar com conhecimento. Então isso realmente é algo inovador que há muito tempo a gente reclamava de um movimento desse naipe na sociedade brasileira. O Coronel, esse movimento Renova, pelo que eu vi, vocês são bolsistas, né? São chamados bolsistas. E é um movimento que tem tudo a ver com o que o país está passando, é um movimento de renovação, já diz o nome. O senhor escolheu para se candidatar nessas eleições o partido PRB. O partido PRB, que é um partido do qual o presidente do Partido do Senhor Nacional e ex-ministro está com o nome envolvido na Lava Jato. A pergunta que eu faço para o senhor, não fica um pouco contraditório o senhor participar do Renova? Aí eu vou um pouquinho mais longe. Por que o senhor não está no Partido Novo, que teria tudo a ver com o Renova? Nada contra o PRB. Na realidade, o Renova é um movimento suprapartidário. Sim. Né? Hoje, ao final de todo o processo, nós temos 18 partidos representados no Renova. De pessoas estarem citadas com envolvimento em algum processo, né, existe o devido processo legal e essas pessoas elas vão responder. Até porque se você for procurar partidos onde ninguém tem envolvimento com nenhum ato que esteja sendo acusado de nenhum ato de improbidade, eu acho que praticamente vai ficar muito difícil de você escolher algum partido. Por isso que eu citei o Novo, porque até no Renova, no processo de seleção, a exigência para se inscrever desses 4.000 é que teria que ter mais de 21 anos, ser brasileiro, Sim. E não poderia nunca ter exercido nenhum cargo político. Sim. E é o mesmo padrão do Partido Novo, que é o único que cobra essa exigência dos pré-candidatos. Sim, mas aí ficaria uma coisa muito restrita, né? Você vinculado a um partido só. Eu acho que representa a democracia é justamente essa questão suprapartidária, de você ter a possibilidade de ter vários representantes de vários partidos, até porque o que acontece? Dentro desse processo, o Renova é uma coisa muito interessante. A gente tem ali, dentro do Renova, pessoas das mais variadas matizes e segmentos. Você tem ali ativistas raciais, você tem ativistas LGBT,
Você tem o pessoal da área da segurança pública, né? Sou eu, o Coronel Rocha lá do Sergipe. Você tem um coronel também do Maranhão, que também foi comandante-geral. Você tem um capitão de Goiás, um tenente do Amapá, delegados do Sergipe, de São Paulo, ou seja, a segurança pública está bem representada e vários partidos. Eu acho que essa questão dessa grande abrangência que ele tem, das diversas matizes, é que faz o movimento ser um movimento rico. Até porque nós temos várias divergências ali dentro, mas eu costumo dizer que nós temos 80% de convergência. E nós temos que procurar as convergências, né? E a questão suprapartidária ela é importante. Se a gente se limitar a um só partido, aí o Renova vira mais um partido. Então, na realidade, o Renova não é isso, né? Ele é um movimento suprapartidário. E o envolvimento de líderes hoje políticos com alguns fatos que são imputados como criminosos, todos eles estão respondendo e têm o devido processo legal, terão o direito de se defender e a justiça está aí para isso, né? Coronel, a gente sempre, quando entrevista alguém da área de segurança, não é unanimidade, mas geralmente todos eles se posicionam favorável à candidatura do deputado Jair Bolsonaro para a presidência da República. É o seu caso, pelo fato do senhor ter a sua carreira foi formada, né, na segurança pública, o senhor foi comandante da Polícia Militar de Minas Gerais? Olha, o deputado Jair Bolsonaro, a gente concorda praticamente com 80% das coisas que ele fala que realmente precisam ser feitas no Brasil. Algumas discordâncias que nós temos, né, principalmente com a questão mais radical com que ele se apresenta, e eu acho que isso não vem somar, né, mas ele acha que ele está aprendendo também com isso, de que esse radicalismo não leva a nada. Até porque se ele entrar com esse radicalismo depois, se ele for eleito e vier com esse radicalismo, ele não vai conseguir governar. O senhor acha que esse radicalismo dele é só falação para conseguir voto? Ele não teria coragem de agir da forma que ele fala? Isso eu não sei, né? Porque a gente não conhece tão a fundo assim o candidato para saber se vai fazer. Existem coisas que realmente precisam ser feitas nesse país. O país está por um caminho muito difícil e que a gente precisa de retomar as rédeas do país, né? Principalmente na área de segurança pública. Mas eu acredito que a gente tem que trabalhar na convergência. Como eu disse para você, 80% das coisas que ele diz eu concordo e que a gente realmente precisa fazer, mas eu acho que a gente precisa conversar mais, né? E observar que há várias tendências na política, que todo mundo tem que ser ouvido, e eu acho que ao final do processo todos os candidatos vão acabar entendendo isso, que nós precisamos ouvir mais, conversar mais, para a gente poder mudar esse Brasil. Nós estamos conversando hoje no Café com Política com o pré-candidato a deputado federal pelo PRB, o Coronel Bianchini, ele que é ubaense, lá da cidade de Carinho, da minha querida Ubá, e foi comandante-geral da Polícia Militar por 2 anos, saindo em janeiro de 2017. O Coronel, o senhor foi, como eu disse, os 2 anos, o chefe maior da Polícia Militar aqui no Estado. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor não fez e que o senhor gostaria de ter feito como comandante, que não deu para fazer, e os motivos disso, e o que o senhor pretende fazer, principalmente na área da segurança pública, se eleito for deputado federal. Olha, existem coisas que são muito interessantes, né? O que a gente pode fazer enquanto comandante da Polícia Militar e o que a gente pode fazer como parlamentar, né? Como comandante da Polícia Militar, a gente procurou, de uma certa forma, recompor o efetivo que estava bastante defasado, né? Eu consegui, no meu comando, incluir, inclusive formamos ainda neste mês, vários soldados que foram por editais abertos ainda no meu comando. Nós conseguimos incluir aproximadamente 5.000 policiais no estado de Minas Gerais. E com os 2.500, já ultrapassamos esse número, que nós reconvocamos, buscamos policiais que já estavam na atividade para poder retornar ao serviço, nós conseguimos aproximar um pouquinho o nosso efetivo daquilo que é previsto. A PM tem um efetivo previsto de 51.669 militares, mas nós devemos ter na ativa hoje aproximadamente 45.000. Ou seja, ainda falta muita gente para a gente recompor. O que a gente gostaria de ter feito é reforçar principalmente as unidades de fronteira no nosso estado. A gente vem sofrendo alguns problemas sérios, porque o crime migrou para o interior. E nós também temos a questão de caixa eletrônico, e isso se dá muito em decorrência das unidades de fronteira não estar muito bem reforçadas. Então é um trabalho que a gente gostaria de ter feito, mas não tivemos oportunidade. Mas eu tenho certeza que o Coronel Elba está atento, e é tanto que está que na maioria dos soldados que estão se formando, ele está mandando para o interior,
né, para a gente reforçar as unidades, principalmente aquelas que estão na fronteira do Estado, nas divisas do Estado. Então isso é muito importante a gente fazer e que a gente gostaria de ter recomposto todo esse efetivo. No início, quando nós assumimos, a gente tinha a ideia de colocar para dentro da Polícia Militar aproximadamente 12 mil militares. Incluímos 5 mil, trouxemos mais 2.500 da reserva, então a gente chegou um pouquinho próximo disso, mas ainda falta muito. Agora, com o parlamentar é diferente, né? Eu venho dando palestras em todo o Estado e também fora do Estado, falando da gravidade da segurança pública no Brasil. O Brasil, e inclusive da gravidade não só da segurança pública, mas dos seus reflexos, principalmente na economia, na educação, na saúde, na segurança. Hoje a gente vive uma sensação de impunidade muito grande nesse país. Isso traz reflexos muito grandes. Olha o reflexo na economia do Rio de Janeiro da insegurança pública. O Rio de Janeiro, ele tem a sua economia também muito calcada no turismo e muita gente está fugindo do Rio de Janeiro, não é? O Brasil é um país que recebe hoje menos turistas do que Chile, do que Argentina, e tudo isso porque o cartão postal nosso, que é o Rio de Janeiro, ele está espantando os turistas do Brasil. Então o reflexo na economia é muito grande. Você falou de Ubá. Ubá, por exemplo, eu tive conversando com o pessoal do setor moveleiro, eles aumentaram em 20% o valor da carga, do frete da carga para o Rio de Janeiro e não encontram a pessoa para poder levar. Né? Os hotéis no Rio de Janeiro estão lá as moscas, porque ninguém está querendo ir. E em contrapartida, vamos pegar o Carnaval de Belo Horizonte. Ele vem crescendo. Por quê? Porque em Belo Horizonte, Minas Gerais, ainda é um estado seguro para que as pessoas possam vir para cá e se divertir. Então a segurança pública é muito importante, né? É tanto que a minha palestra fala segurança pública, base de sustentação da sociedade brasileira. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa endurecer as regras no trato com o criminoso no Brasil. Isso como parlamentar é possível? Isso como parlamentar é possível, não é? Hoje nós temos problemas recorrentes aqui. Uma pessoa é presa 2, 3, 4, 5 vezes praticando assalto. E não existe no ordenamento jurídico brasileiro nenhuma regra que determine ao juiz que em caso de repetição criminal ou reincidência criminal de crimes graves, essa pessoa tem que permanecer presa até o final do processo. E a gente sabe que o que diminui assalto e diminui homicídio é assaltante preso, que é um homicida em potencial, e homicida preso. Então, se a gente quer resgatar um pouco dessa sensação de segurança para o cidadão, nós precisamos endurecer as regras do trato com criminosos. Mas que não vá para a Nelson Hungria, né? Coronel, senão vai fugir, né? Eu vou aproveitar isso que o senhor falou sobre o endurecimento das regras, né? Porque a gente tem um projeto aqui na Rádio Super em parceria com o Jornal Tempo, Super Notícia, que faz pesquisas exatamente ouvindo o eleitorado sobre o que eles esperam de Minas nesse Brasil de 2018. E uma das pesquisas perguntou aos eleitores, por exemplo, a máxima: se bandido bom é bandido morto. Quando o senhor fala de endurecer as regras, o senhor é a favor dessa máxima de que bandido bom é bandido morto? Olha, eu vou falar para você, se a gente cair nessa regra aí, o Brasil está perdido. Bandido bom é bandido preso, pagando pelo mal que ele fez, não é? Mas tendo a oportunidade também de se ressocializar. O sistema prisional brasileiro, para você ter uma base, nós tínhamos até 1990, 90 mil presos. 2016, 726 mil presos, eu acho que 2017, os números oficiais não saíram ainda, nós vamos nos aproximar de 750 mil presos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sistema prisional não está recuperando ninguém. Quem passa por lá está voltando e nós precisamos mudar isso, porque recuperar o criminoso é fundamental para a gente criar um ambiente seguro. O bandido, se você for analisar, 60%, 70% ali são perfeitamente recuperáveis. Né? Um dia eu dei uma entrevista numa rádio e eles falaram assim, e os outros 30%? Eu falei, tem que ficar preso. Se ele oferece risco à sociedade, ele não deve ser colocado de volta na sociedade. Mas essa grande parcela, 70%, nós temos que educar, reeducar, profissionalizar, dar curso. Por exemplo, nós temos a parceria público-privada aqui em Ribeirão das Neves. Temos a PAC, que tem um índice de recuperação superior a 80%. Sim. E ali na parceria público-privada que nós temos em Ribeirão das Neves, que é um modelo para todo o Brasil, o preso está estudando, está trabalhando, não tem superpopulação carcerária, e isso é fundamental para que a gente possa recuperá-lo. Se nós entrarmos nessa máxima de que bandido bom é bandido morto, nós vamos nos tornar um Rio de Janeiro. Então, na realidade, não é isso que a gente tem que pregar. A gente tem que pregar
cumprimenta as regras. Polícia Militar e a polícia, no geral, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, nós combatemos criminosos, diferentemente das Forças Armadas que combatem inimigo. As Forças Armadas combatem inimigo, inimigo bom é inimigo morto, mas nós combatemos criminosos. E criminoso bom é criminoso preso, né? São duas concepções de atuação completamente diferentes, das Forças Armadas e da Polícia Militar. Por isso que eu fico analisando essa intervenção no Rio de Janeiro, ela está, de uma certa forma, incomodando até vários setores das próprias Forças Armadas, porque eles estão lá fazendo trabalho de polícia e não trabalho de Forças Armadas. Então são duas concepções diferentes. Mas eu não gosto dessa máxima de que bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido preso. Coronel, nós temos em Brasília hoje várias bancadas, e uma delas é a bancada da bala. O senhor pretende participar dela quando chegar a Brasília? Não. Não? Eu quero chegar em Brasília e criar a bancada da segurança pública. Bancada da bala é um termo que nos foi dado de uma certa forma maliciosa para que a própria bancada da segurança pública não crescesse. Porque a bancada da segurança pública, que é essa que a gente quer criar, ela vai ser composta não apenas por profissionais da segurança pública, mas de vários segmentos e várias matizes que entendem que segurança pública ela é fundamental para o Estado brasileiro. E aí, então, um médico vai participar da bancada da segurança pública. Um padre, um pastor, também vai querer participar da bancada da segurança pública, porque entende que segurança pública é importante para o Estado brasileiro, é importante para o seu eleitor, para a sociedade que ele representa. Mas se eu chamar essas pessoas para vir para a bancada da bala, elas não vão querer vir. Então esse termo pejorativo que nos foi dado, ele tem que ser abandonado e nós realmente trabalharmos em prol da segurança pública e constituir uma bancada sólida, consistente, forte, numerosa da segurança pública para que a gente possa aprovar projetos que realmente vão mudar a realidade da segurança pública brasileira. Coronel, essa bancada ela prevê aí uma revisão do Estatuto do Desarmamento, né? Sim. Tem uma parte da população, devido a essa insegurança que a gente vive, que é a favor de armar a população, digamos assim, que o cidadão ele tenha direito ao porte de arma. Qual a opinião do senhor sobre o Estatuto? Eu disse para vocês algum tempo aqui atrás que hoje graça no Brasil a sensação da impunidade. Você já imaginou se a gente botasse uma arma na mão de cada brasileiro hoje? O que aconteceria com o Brasil? Justiça com as próprias mãos. Exato. A gente viraria uma praça de guerra. Eu acho que todo cidadão brasileiro tem direito a ter o seu porte de arma. Depois que nós implantarmos um Estado seguro, onde vigore a consciência de que se eu ultrapassar os limites da lei, eu serei por ela responsabilizado. O dia que nós resgatarmos essa sensação, né, de que se nós ultrapassarmos os limites da lei, seremos atingidos por ela, você pode colocar uma arma na mão de cada brasileiro. Mas hoje, com o Brasil atual, com a sensação de impunidade que nós temos aqui, é muito arriscado, não é? Nós precisamos retomar as rédeas da segurança no Brasil para que todo cidadão possa ter o direito de se armar, que eu acho legítimo. O Código Penal brasileiro é um código, eu costumo brincar no ar, eu apresento um jornal à tarde, que é o Alerta Super, que é um jornal policial, podemos dizer assim, eu digo sempre que o nosso Código Penal é de 1900 e Guaraná de rolha. E quem modifica esse Código Penal são os deputados. Sim. O senhor tem algum projeto já em mente em relação, seja crimes hediondos ou qualquer outro crime que o senhor pretende levar para Brasília, se eleito for? Olha, o primeiro deles eu acabei de falar aqui agora, Sim. né? Que é justamente a gente criar no ordenamento jurídico a obrigatoriedade da permanência da prisão até o final do processo em caso de repetição criminal e reincidência criminal de crimes graves. Para que a gente acabe com esse negócio de uma pessoa que já é o 5º assalto que ela pratica e está solta. Então essa regra já precisa de imediato ser mudada. Nós precisamos acabar com o foro privilegiado no Brasil. Já tem projetos em andamento. Agora em maio vai ser a votação no Supremo. Mas que o Supremo vai fazer uma definição agora de uma concepção que a gente espera que seja boa, mas ao final nós teremos que votar um projeto acabando de fato mesmo com o foro privilegiado no Brasil, não é? O Supremo ainda vai limitar aos atos praticados no exercício da atividade parlamentar, que essa vai ser a concepção talvez que o Supremo possa dar. Mas eu acho que ao final nós temos que acabar por completo com o foro privilegiado no Brasil, porque ninguém está sendo eleito para praticar atos de corrupção. Não é? Então, para que foro privilegiado? Para que eu hoje não preciso de foro privilegiado, passei 31 anos na minha instituição sem cometer delitos. Então, para que eu vou lá para a atividade parlamentar e eu preciso ter foro privilegiado? Então, eu não vejo necessidade disso. Mas nós temos que também ter outras mudanças que são necessárias. Essa é uma delas.
nós precisamos tornar as polícias brasileiras mais eficientes. E nós temos projetos apresentados que nós temos que fazer ser votados e aprovados, por exemplo, mudando o modelo policial brasileiro, tornando a nossa polícia mais eficiente. Porque nós temos boas polícias. Eu tenho o privilégio de dizer que eu comandei a melhor polícia militar do Brasil. Concordo com o senhor. Né? Então nós temos em Minas boas polícias, a Polícia Civil, a Polícia Militar Mineira são boas polícias. Mas nós somos eficientes, de fato? Né? Não. Um país que mata 61 mil pessoas por ano, que tem essa quantidade enorme, quase 50 mil estupros no ano, não pode dizer que tem uma polícia eficiente, um sistema de persecução penal eficiente. Então, na realidade, nós precisamos mudar várias coisas disso. E uma das coisas, nós não somos eficientes por quê? Porque queremos ser ineficientes? Não, porque o modelo nos atrapalha. O modelo atrapalha a polícia militar a ser mais eficiente no policiamento ostensivo e preventivo. O modelo atrapalha a polícia civil de ser mais eficiente na investigação criminal. Um país que tem um índice de apontamento de 6% apenas no homicídio e de 2% apenas de crimes contra o patrimônio, não pode dizer que tem uma polícia eficiente. Então nós precisamos mudar esse modelo também para tornar a polícia mais eficiente, mudar algumas regras de manter o preso perigoso preso até o final do processo, aumentar algumas penas de crimes mais graves, porque a pessoa às vezes é condenada, mas os benefícios legais são tantos que rapidamente ela volta para a rua. Então nós precisamos tornar o custo do crime mais caro para o criminoso. Ok. Coronel Bianchini, nosso entrevistado hoje aqui no Café com Política, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo PRB, pelo movimento Renova Brasil, Renova BR. Renova BR. Renova BR. Obrigada, Coronel, pela sua participação. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, um prazer estar aqui com vocês, espero voltar sempre aqui. Muito obrigado, Coronel. Nós vamos para um intervalo e na volta os destaques do Super N Primeiras Notícias de hoje.